Olá, tudo bem? A aula de hoje nós vamos tratar de cinemática dos fluidos ou hidrodinâmica, ou seja, o movimento dado aos fluidos. Cada autor chama de uma forma, no nosso LDI é utilizado cinemática dos fluidos, mas eu deixei a hidrodinâmica, pois em caso de busca de novas outras fontes de pesquisa para estudo, o nome também é adequado. Bom, para nós falarmos de cinemática dos fluidos, nós temos que pensar no movimento dos fluidos. Então, pegando a teoria, essa animaçãozinha que eu peguei aí, existem duas teorias. Uma de Lagrange, um italiano, Joseph Lagrange, que determinou o seguinte: olha, se eu pegar, fazendo aqui em verde para vocês verem, a posição XA e a posição XB, o deslocamento dessa partícula, ela vai ter uma velocidade A e uma velocidade B. Percebam que se a gente colocasse uma linha do tempo aqui como uma divisória, ou seja, o tempo que eu gastar, percebam que esse deslocamento de xb é diferente de xa. Então, o Lagrange ele pensava o seguinte: olha, nós vamos determinar a posição do fluido conforme um determinado tempo, deslocamento e velocidade. Se vocês olharem à sua esquerda, vocês percebam que não dá para a gente ficar medindo um fluido, se deslocar uma partícula do fluido, se deslocar de uma forma precisa. Cada tempo, cada ponto e posição e velocidade variam. Tá? Aí, Leonhard Euler, também ele propôs uma outra teoria que nós vamos ver. Mas notem, por exemplo, que como Lagrange ele relaciona tempo e velocidade, se nós lembrarmos aquele exercício que nós fizemos na sala de aula, da placa fixa aqui embaixo, onde está indicado em vermelho, e a placa móvel em cima, que eu vou indicar em verde, percebam que se eu arrastá-la, eu vou ter vários movimentos. Aqui eu tenho uma linha reta, como eu vou fazer no eixo X, ou seja, podem notar que os deslocamentos são iguais de um ponto vermelho ao outro, os tempos são iguais, então seria a velocidade constante nesta direção. Porém, quando eu olho no eixo Y, percebo que todas as posições aqui vão se alterando. Então, são de acordo com o tempo. Cada tempo que vai se deslocando, o mesmo tempo aqui em X é o tempo que estará em Y. Ou seja, prometo que eu vou até o final dessas home classes, eu vou começar a operar muito bem o mouse para fazer essas referências para vocês. Mas percebam que em X, o movimento em X é de velocidade constante, enquanto em Y, essa velocidade varia conforme o tempo. Então, é uma variação que eu não consigo mensurar. Se eu utilizasse assim, o mesmo tempo, eu vou ter diferentes deslocamentos. Então, o método Lagrange ele usa as grandezas de tempo e velocidade para medir o deslocamento de um fluido, ou seja, como ele vai deslocar. Porém, Leonhard Euler, um suíço, ele propôs o seguinte, só para a gente guardar aí, estou com uma pressa de falar de Euler, porque Euler é o que mais interessa, o deslocamento no eixo X e o deslocamento no eixo Y, para vocês lembrarem. Então, voltando, Leonhard Euler ele determinou o seguinte, que eu não preciso mais ficar pontuando um ponto, uma velocidade de deslocamento. Eu vou tratar a primeira coisa, cada partícula, cada ponto, uma posição. Então eu não vou ficar olhando uma partícula, eu não vou ficar olhando posição, tempo e velocidade. Eu vou olhar a sua trajetória e eu vou determinar um volume de controle. O que é o volume de controle? Cada ponto eu vou considerar como uma partícula que tem posição, tempo e velocidade. Percebam que quando eu olhado isso, é chamado método Euleriano, em homenagem a Euler, eu vou observar cada ponto como uma partícula independente. Então eu posso estudá-las de forma até integral. Eu posso pegar uma partícula e dizer essa posição, sua velocidade, seu tempo. Eu não tenho mais que ficar dependendo a determinado tempo a partícula andou tanto, usar o que o Lagrange fez, que era um pouco mais complexo. Eu vou utilizar um princípio de volume de controle, o que entra e o que sai. Então esse quadrado aí seria o nosso volume de controle. As partículas que entram,
as partículas que saem dentro desse volume é o que interessa. Ou, houve uma alteração aqui, vocês podem até notar, está tendo uma alteração aqui. Então, eu vou olhar a condição da partícula nesse ponto e nesse ponto. Então, dentro do volume de controle, eu vou olhar uma partícula, uma posição em determinado ponto e depois de outro ponto. Eu não tenho mais que me preocupar. Vamos considerar o tempo para utilizarmos o deslocamento. Não, eu vou usar a partícula e estudar o ponto isoladamente. É importante lembrarmos que, como o líquido se desloca, nós temos vários regimes de escoamento. Vocês podem ver que esse vídeo está apresentando a vocês o regime perto da partícula. Se vocês perceberem, a gente pode considerar ele permanente, ou seja, a partícula tem uma parte constante um pouquinho antes dela ali. Eu tenho o transitório, que é quando a partícula começa a ter suas linhas de fluxo, ou seja, aquelas linhas da apresentação anterior de Euler, elas começam a ficar difusas, elas começam a tomar caminhos diferentes. E o turbulento, onde eu não tenho mais uma direção, as partículas se deslocam, o fluido se desloca de forma muito heterogênea. Um exemplo disso é se você pegar um pedaço de papel e põe em fogo, deixa ele queimar um pouquinho, apaga e assopra. Você vai ver as linhas saindo muito próximas do papel no regime permanente, um pouco mais acima no transitório, e o turbulento de forma bem difusa, onde a fumaça vai saindo. Esse seria o comportamento do escoamento. Nós vamos trabalhar com o regime permanente aqui, porque vamos considerar o experimento de Reynolds, que utilizava uma tubulação plana para seus estudos de regimes de escoamento. Então, olhando essa figura para ficar mais fácil, em cima está escrito fluxo turbulento, embaixo um fluxo laminar. Percebam que no fluxo laminar as linhas são mais contínuas, elas possuem igualdade, são linhas paralelas. Então, só para a gente colocar um regime permanente, transitório, percebam que próximo que eu já perco um pouco dessa característica de linhas paralelas aqui em cima, desculpe, eu coloquei aqui em cima, mas se vocês observarem, aqui já existe uma difusão das linhas, as linhas já começam a deixar de ser permanentes, passando por regime de transição ou transitório, e o turbulento, como vocês podem notar, são linhas mais difusas, onde não há direção, as partículas o fluido se desloca de forma desordenada. Bom, então o Osborne Reynolds, o inglês que propôs esse experimento, ele fez assim: eu vou colocar um fluido fazendo uma descida aqui, percebam que há variações significativas de diâmetro. E ele injetou um fluido aqui. Então eu tenho uma velocidade e um diâmetro desse tubo. E ali eu tenho a parte de escoamento. Percebam que aqui no início ele vai sair todo ele laminar. Pode ver que é o fluido, essa parte preta, ele sai de forma laminar. E depois, quando escoado, ele sai. Aqui seria a parte transitória e aqui para baixo, quando desce, dependendo do fluxo, o fluxo turbulento. Então, o número de Reynolds, ele mede por número o que tipo de regime nós vamos adotar. E a fórmula, já vamos fazer com retorno às aulas, às práticas. Uma delas é o número de Reynolds, onde ele é definido como a massa específica e a viscosidade cinemática do fluido. Então, esses dois itens são dependentes do fluido. A velocidade que está ali mostrada com a seta verde. O diâmetro da tubulação, ou seja, já é uma característica dimensional. Se eu mudo o diâmetro, eu posso mudar o escoamento e, consequentemente, a velocidade. E duas características que estão em rosa, que são características relacionadas a quem? Ao fluido. Se eu fizer ρ sobre μ, eu vou ter a viscosidade... Desculpe, nós temos dada a viscosidade μ dinâmica e o Ni a cinemática, que é o inverso da divisão, como nós vimos na primeira aula. Então percebam que são características do meio, que vão influenciar na velocidade, e do fluido. Se eu tenho um fluido com alta viscosidade, eu tenho um baixo número de Reynolds. Alta viscosidade,
um baixo número de Reynolds. Então, dependerá muito do que utilizar. Lembrando que também a massa específica poderá influenciar também diretamente. Alta massa específica, alto número de Reynolds. Baixa massa específica, menor número de Reynolds. Então, para efeito, esse número de Reynolds aí, de acordo com a relação que nós já apresentamos, ela dependerá, se for laminar, um valor menor que 2.000. Entre 2 e 2.400, transiente, acima disso, turbulento. Nós vamos estudar apenas o regime laminar, ou chamado regime permanente, dependendo da literatura. Então, vamos adotar o regime unidirecional, considerando o volume de controle o seguinte. Essa região é tracejada em verde, onde tem um diâmetro de entrada na posição de 0 até L1. Se nós observarmos o equacionamento aqui, por definição, vazão volumétrica é o volume que ele vai ocupar dentro desse volume de controle sobre o tempo. E as unidades que nós utilizamos no dia a dia são metros cúbicos por segundo, litros por hora, metro cúbico por hora. Porém, se nós observarmos que o volume é dado pela área de entrada vezes o comprimento que ele deslocar, ou seja, L menos L0. Então, observando isso, eu tenho a área de entrada que é dada pelo diâmetro, se for um diâmetro aqui, πd ao quadrado dividido por 4. Observe que quando eu desloco esse trecho de 0 até L1, lembrando que ocorre um fenômeno, um regime permanente onde ocorre velocidade constante, então eu posso fazer que L sobre T é a velocidade. Portanto, se L sobre T é a velocidade aqui dita, então a vazão de entrada, que é representada pela letra Q, é a área de entrada vezes a velocidade de entrada. Em regime permanente, o que vale? Que a vazão volumétrica na entrada vai ser igual à vazão volumétrica de saída, ou seja, se eu reduzir o diâmetro, eu aumento a velocidade de saída. Isso aí vocês podem fazer um experimento prático, abrir uma mangueira e colocar a ponta do dedo dela. A tubulação da mangueira vai vir com um fluxo menor. Quando você reduz a velocidade de saída, diminui a área, você aumenta a velocidade de saída, tá? Então, a ideia aqui é que nós vamos fazer apenas exercícios no regime unidirecional. Porém, dependendo da situação, vocês poderão adaptá-lo no bidirecional quando ocorre em duas direções, velocidade constante. Mas o foco será unidirecional, tá certo? Então, dando uma continuidade aqui, uma continuação ao exemplo, então no regime unidirecional, nós temos algumas consequências em relação à vazão volumétrica. Se a gente considerar a redução do diâmetro, então o fluxo ou a vazão de entrada é igual à vazão de saída, há alguns livros que chamam de fluxo volumétrico ou taxa volumétrica, porque é o volume dividido pelo tempo, tá bom? Devido à dependência do tempo. Então, continuando, eu posso ter na entrada a área da entrada, diâmetro maior, vezes a velocidade de entrada. E no menor, a velocidade de saída, vezes o volume de saída, a velocidade de saída. Se, como é o regime permanente, ambas são iguais, lembrando que a área da circunferência πd ao quadrado dividido por 4, podemos fazer o seguinte. Então, é π, diâmetro da entrada ao quadrado, dividido por 4, vezes a velocidade de entrada. Velocidade de saída, πd, diâmetro de saída ao quadrado, dividido por 4, vezes velocidade de saída. Igualando-se as duas, percebemos que nós podemos fazer alguns ajustes matemáticos e podemos ter que há uma dependência do quadrado do diâmetro da entrada com o quadrado do diâmetro da saída. Esse tipo de consequência é utilizado para calcular apenas as velocidades ou os diâmetros. Para cálculo de vazão, é necessário que nós utilizemos o πd ao quadrado dividido por 4. Então, isso aqui é um artifício matemático para a resolução de exercícios, tá bom? E uma outra consequência é que nós falamos de volume por tempo, ou seja, vazão mássica, aqui dito, é volume pelo tempo.
Porém, nós sabemos que massa específica é massa sobre volume. Se eu quiser isolar o volume, eu apenas faço a massa dividida pela massa específica, tá? E se eu substituir na relação direta, que como pode ver, esse trecho aqui marcado em vermelho é o volume, então eu tenho massa dividido pela massa específica vezes o tempo. O que nós chamamos de m ponto é a taxa, a taxa de massa pelo tempo, ou vazão mássica. Essa vazão mássica, eu rearranjando a equação, eu posso ter uma relação da vazão mássica com a vazão volumétrica. E as unidades de vazão mássica são quilos por segundo, quilos por hora, quilos por minuto. Em regime permanente, aí vale a mesma coisa. A vazão mássica de entrada é igual à vazão mássica de saída. No próximo vídeo, nós vamos realizar alguns exemplos, se eu não me engano, são exemplos bastante interessantes e vai ficar uma tarefa para vocês desenvolverem, tá bom? Forte abraço!